Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, vai acontecer o julgamento do Tonico Rocha. 3 testemunhas surpresa vão aparecer no local e deixarão Tonico ainda mais encurralado. Terá barraco, invasão, revelação de segredo e muito mais. Por fim, o juiz dará a sentença que vai chocar o mundo. Tudo poderá acontecer quando Tonico Rocha for levado a julgamento por todas as suas maldades. Diversas testemunhas que o vilão nem imagina são chamadas e ficam aguardando em uma sala separada até que o juiz os chame. Nos bancos, diversas outras pessoas assistem ansiando por justiça. E em outro canto, Borges se aproxima do deputado e pergunta: "E então, Tonico, está nervoso?" Tonico questiona: "E eu lá sou o homem de ficar nervoso? Eu tenho certeza de que esse julgamento não vai dar em nada." Confuso, Borges pergunta: "Como assim? Do que você está falando?" Tonico responde: "Se as pessoas que estão me acusando pensam que são espertas, eu vou mostrar que eu sou muito mais do que elas." De repente o juiz aparece, todos ficam em pé e ele fala: "Estamos dando início a uma audiência que definirá se o réu Tonico Rocha é culpado ou inocente por todas as acusações em cima dele. Com base na decisão do júri, a sentença será deferida por mim. Eu chamo agora o réu para falar em sua defesa." Tonico Rocha se aproxima e faz um juramento perante a Bíblia de que irá falar a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Após o juramento, Tonico se senta e o juiz fala: "Tonico Rocha, o senhor está sendo acusado de pegar o imperador à força durante a guerra, tirar a vida do jornalista que trabalhava para você, tentar tirar a vida do seu assessor, sumir com uma funcionária sua, internar a sua esposa de forma clandestina, entre diversos outros. Diante de todas as acusações aqui descritas, o réu se declara inocente ou culpado?" De um jeito frio, Tonico responde: "Inocente." Todos no tribunal entram em choque e um murmúrio começa. Nervoso, o juiz bate o martelo e pede silêncio. O advogado de Tonico Rocha é chamado para fazer a defesa e fala: "Como a maioria de vocês devem saber, o meu cliente é um deputado que sempre prezou pela honestidade, pátria e família. Mas todos nós também sabemos que é muito difícil defender bandeiras como essa em nosso país. Enquanto Tonico lutava pela moral e por um Brasil melhor para todos, uma oposição maldosa se levantou contra ele." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta, o Tonico combina mais com a Dolores ou com a Mercedes? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, no banco, todas as pessoas sentem nojo da fala do advogado e ele continua: "Enquanto Tonico passava o dia inteiro trabalhando, a sua esposa se divertia com o assessor, que jurava ser o melhor amigo de Tonico. Para vocês verem como é difícil ser um homem honesto nesse país. O Tonico lutava para defender a família, as crianças e o futuro. Enquanto isso, dentro da sua própria casa, a sua esposa tratava de engravidar do senhor Nélio Pindaíba, que havia dito que enchia a boca para falar que era o melhor amigo de Tonico Rocha. Nesse momento, Nélio se levanta cheio de raiva e grita: "É mentira! Ele está distorcendo a história! Não foi desse jeito que as coisas aconteceram!" O juiz manda Nélio ficar em silêncio e o advogado de Tonico continua: "Enquanto Tonico deu a vida para salvar esse país da guerra, a oposição armou uma emboscada para levar o imperador à força para o inimigo. E o pior de tudo, a emboscada foi planejada para que tudo caísse nas costas do Tonico." Nesse momento, Tonico começa a chorar falsamente e é chamado para depor. De um jeito cínico, o vilão fala: "Tudo isso que o meu advogado falou é a mais pura verdade, meritíssimo.
Ninguém se levanta da cama de manhã torcendo para errar. Eu erro sim e assumo isso. Mas não é justo que eu pague por coisas que eu não fiz. Eu jamais teria a coragem de trair o meu país, mandando alguém levar o imperador para o inimigo. Eu jamais tentaria tirar a vida de Nélio, mesmo ele tendo me traído e pegado a minha esposa para ele. E enquanto ao Nino, eu nunca poderia imaginar tirar a vida dele. Depois de Nélio, o Nino era o meu melhor amigo. Nesse momento, Celestinas também se levanta cheia de raiva e começa a gritar. É mentira! O Nino não era o seu amigo coisa nenhuma. Ele tinha medo de você. Ele vivia me dizendo que ia embora do Brasil só pra ficar longe de você. Outro murmúrio começa e no meio da confusão, Cândida tem uma visão. Desesperada, a mulher começa a tremer e segura com força nas mãos de seu marido. Preocupado, Olu pergunta: O que está acontecendo, Cândida? Você está bem? Cândida responde: Eu acabei de ter uma visão horrível, Olu. Nela, o Tonico Rocha ganhava essa audiência e estava saindo daqui comemorando. Preocupado, Olu fala: Isso não vai acontecer, meu amor. Eu ainda acredito na justiça desse país. Mais preocupada ainda, Cândida começa a rezar e implora aos seus orixás que a justiça seja feita. Enquanto isso, Zayla aparece e sorrateiramente se senta ao lado de Pilar. A esposa de Samuel se aproxima do ouvido dela e pergunta: E então, conseguiu? Zayla responde: Eu pensei que não fosse dar tempo. Nós a procuramos nos 4 cantos desse país, mas finalmente a encontramos. Pilar arregala os olhos e pergunta: Então quer dizer que ela está aqui? Zayla fala: Sim, eu já até a coloquei na lista de testemunhas. E está em uma sala separada. Pilar comenta: Meu Deus, eu mal posso esperar para ver a cara do Samuel e do Tonico a hora que ela for chamada. Irritado, o juiz começa a bater o martelo, pede a atenção de todos e fala: Vamos sair agora para o intervalo. Assim que voltarmos, eu quero todos em silêncio. Se na próxima sessão começar outra bagunça dessa, eu suspendo o julgamento. Todos se levantam para o intervalo, irritados com a possibilidade de Tonico ser declarado inocente. De um jeito provocador, o vilão se aproxima de Samuel e questiona: E então, Jorge, tá gostando do show? Se quiser, nós podemos ir ao cassino comemorar a minha liberdade depois que o julgamento acabar. Cheio de raiva, Samuel o encara no fundo dos olhos e fala: O único lugar que você vai depois desse julgamento é a cadeia, de preferência em uma de segurança máxima. Acabou pra você, Tonico Rocha. É o seu fim. Você sairá daqui algemado. Tonico dispara a tirar sarro da cara dele e fala: Vamos ver então. Ainda dando risada, Tonico vira de costas e sai de perto. Momentos se passam e o intervalo acaba. Ao retornar ao julgamento, o juiz manda chamar Dolores e Nélio para depor. Com lágrimas escorrendo de seu rosto, a irmã de Pilar fala: Desde que eu me casei com Tonico Rocha, a minha vida virou um inferno. Ele me menosprezava, me chamava de burra e dizia que eu não servia para nada. Sem contar todas as vezes que ele colocou a mão em mim e me bateu. Nélio diz: O Tonico vivia me chamando de imprestável. Ele tinha um esquema de rachadinhas com o seu irmão. O Bernardinho ficava em casa, recebia metade do salário e a outra metade devolvia pro Tonico. Mas chegou um dia em que o Tonico se cansou do meu irmão. Ele encheu a cara dele e o embarcou como cativo para a guerra. O meu irmão se foi. Ele não está mais vivo. Tonico revira os olhos e fica em silêncio. Nélio e Dolores contam ao júri tudo o que aconteceu e tudo que o Tonico fez com eles. Poucos instantes se passam e Samuel é chamado. O rapaz conta ao juiz tudo o que sabe e ao final do seu depoimento ele fala: O Tonico me acusou injustamente por ter tirado a vida do nosso pai. Mesmo sabendo que foi Salustiano quem tirou a vida do coronel Ambrósio, o Tonico fez questão de me mandar para a cadeia, somente por vingança.
Tonico perde a paciência e fala: É mentira! Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Meritíssimo, esse homem é um bandido condenado. Ele já esteve em julgamento. Como foi que vocês o aceitaram como testemunha? O juiz o interrompe e fala: Eu gostaria de aproveitar o gancho do senhor Jorge da Silva e chamar a próxima testemunha, o senhor Salustiano. Tonico arregala os olhos na mesma hora, começa a tremer e questiona consigo mesmo. Mas que porcaria é essa? Onde foi que acharam esse miserável? De repente, Salustiano entra pela porta da frente, faz um juramento e ao se sentar no banco dos réus, ele fala: Jorge é inocente. Nós estávamos brigando por uma espingarda quando o coronel Ambrósio foi atingido, mas quem apertou o gatilho fui eu. De repente, outra confusão começa, e cheio de raiva, Tonico grita: É mentira! O Jorge deve ter ameaçado o Salustiano! Ele está mentindo! Novamente, o juiz manda todos ficarem em silêncio. Samuel olha para Pilar de um jeito emocionado, e eles começam a comemorar que conseguiram provar a sua inocência. Irritado, o juiz grita: Silêncio! Eu quero o silêncio de todos aqui! Enquanto isso, no banco, Pilar cochicha no ouvido de Zayla: Você sabe que horas ela deve entrar? O juiz sabe que ela está aqui. A filha de Cândida responde: Sabe, ela será chamada no momento em que o juiz achar oportuno. Acontece que tem mais uma testemunha ainda. Curiosa, Pilar pergunta: Quem? Antes que Zayla pudesse responder, o juiz fala: Sob a acusação de que o deputado Tonico Rocha pagou para que o imperador Dom Pedro II fosse levado até Solano Lopes, eu chamo agora, para prestar depoimento, o senhor Filinto. Filinto entra pela porta da frente e, mais nervoso do que já estava, Tonico comenta consigo mesmo: Era só o que me faltava agora, mais essa. Eu devia ter dado um jeito de acabar com a vida dele na guerra. Filinto faz um juramento e o imperador é chamado. O juiz pergunta: Majestade, o senhor conhece esse homem? Pedro responde: Sim, ele foi um dos capangas que tentaram me levar à força para Solano Lopes. O juiz encara Filinto e questiona: O senhor tem algo a dizer referente a essa acusação? Filinto encara Tonico no fundo dos olhos, aponta o dedo para ele e fala: Foi esse senhor que pagou uma quantia para que eu e o meu colega pegássemos o imperador à força. Depois que fomos encontrados, ele tirou a vida do meu amigo para eu ficar em silêncio e tentou acabar comigo, mas eu consegui fugir. O juiz termina de ouvir Filinto e ele é dispensado. No banco, Dolores fala: Eu acho que finalmente vamos ver a justiça sendo feita. Uma luz de esperança está acendendo no meu coração. A cada depoimento, Tonico Rocha vai ficando mais desesperado e percebe que o cerco está fechando para ele. Curiosa, Cândida diz: O juiz tinha mencionado a acusação de que Tonico teria dado um sumiço em uma das funcionárias. Mas de quem será que ele estava falando? O Lu comenta: Eu não sei, mas nós vamos ficar sabendo daqui a pouco. Outra vez, o juiz chama a atenção de todos e fala: Como última testemunha, chamo a antiga cativa do coronel Ambrósio, Mariana da Silva. Todos arregalam os olhos na mesma hora. Samuel olha para trás e, tremendo, enxerga o momento em que a sua irmã entra pela porta da frente. Emocionado, o rapaz começa a chorar e pergunta: Mariana, é você? Minha irmã, o que foi que aconteceu? Mariana se aproxima dele e fala: Você vai ficar sabendo de tudo, eu te prometo. Mariana também faz um juramento e não demora muito para falar. Eu era cativa do pai do Tonico. Eu sofri muito naquela época. Os piores maldades do mundo aconteciam lá dentro, até que chegou um dia em que o Tonico Rocha tentou me levar à força para a cama. Eu lutei com todas as forças que eu tinha e consegui resistir e impedir que ele encostasse as mãos em mim. Mas o Tonico se revoltou depois daquilo, me colocou em um caminhão e me vendeu para ser mulher de prisioneiros.
Depois de alguns anos eu consegui fugir de lá, mas eu nunca consegui me livrar do medo que o Tonico Rocha me causa até hoje. Todas as pessoas se enchem de raiva ao escutarem as palavras de Mariana. Em um banco, Samuel não consegue segurar o seu ódio e cochicha. Assim que eu colocar as minhas mãos no Tonico, eu vou acabar com ele. Poucos instantes se passam e o juiz fala: Vamos sair agora para o último intervalo. Daqui a pouco volto com a decisão do júri e a proferida sentença. Mais apreensivos do que já estavam, todos começam a rezar para que a justiça seja feita. Tonico dispara a andar de um lado para o outro e pergunta: Quanto tempo isso vai demorar? Borges responde: Eu não sei. Eles devem estar tomando a decisão. Nervoso, Tonico diz: Filinto, Salustiano e Mariana não tinham nada que terem aparecido aqui. Isso ferrou com todos os meus planos. Momentos se passam até que o juiz retorna ao julgamento e avisa: Eu peço agora a atenção de todos para que seja proferida a decisão do júri, que com base em todos os depoimentos e provas apresentadas, considera o réu culpado por todas as acusações. Segundos se passam e todas as pessoas começam a chorar de emoção e a comemorar. Emocionada, Celestina abraça a Dolores e fala: Finalmente a justiça foi feita. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Nélio abraça Pilar e Samuel e fala: Graças a Deus esse pesadelo está acabado. Em choque, Tonico fica paralisado e, sem reação, escuta o juiz proferir a sentença. Com base na decisão do júri, eu declaro que o réu cumpra a pena de prisão perpétua na solitária, de um presídio de segurança máxima no sul do país. Assim ele poderá ficar longe de todos que forem prejudicados por seus atos. Todos continuam comemorando e, com mais raiva do que já estava, Tonico é algemado e fala: Se vocês pensam que isso vai ficar assim, vocês estão muito enganados. Eu sou o Tonico Rocha. Samuel fala: Agora você não é mais nada, mais ninguém. Até nunca mais, seu demônio. Esse vídeo trata-se de uma teoria. Como a novela é inédita, não há nenhuma garantia de que irá acontecer dessa forma. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.